Bom, pessoal, antes de começar o vídeo, fazer aí um disclaimer, né? Eu não sou analista de valores imobiliários, então o conteúdo aqui do vídeo é 100% educacional. Então, sob nenhuma hipótese, você deve encarar o que é dito aqui por mim como uma recomendação de investimento. Então, faça sempre a sua própria análise antes de tomar suas decisões aí, do que comprar, do que vender. Tá legal? Bom, pessoal, estamos aqui com o Ibov aí, semanal na nossa tela. Como já venho comentando, né, seguimos aqui, na minha opinião, fazendo apenas um pullback, tá, dentro de uma tendência de alta, correto? Então eu venho falando já sobre isso, e para mim essa região aqui é uma região muito boa, né? Temos aqui médias nessa faixa aqui, né, pela lógica do semanal aqui, do 123, né, 121, alguma coisa por ali. Tá? Obviamente, ainda não temos uma sinalização de fundo, né? Por exemplo, por candlestick, né? Talvez um candle de fundo, como um martelo, por exemplo. Ainda não temos isso, mas eu ainda acredito, né, que em algum momento, né, começarmos a, né, sair para cima aqui, ou seja, romper aqui algum candle anterior, alguma coisa assim, poderíamos ter uma marcação de fundo e quem sabe, né, retomarmos, né, a tendência de alta, como já fizemos aqui em pelo menos duas ocasiões anteriores. E isso acontecendo, a gente, na meu ver, estaríamos olhando pelo menos aqui para 132.900, que ficou faltando um pouquinho aí para fazer na última puxada. Tá? E aí depois, né, olhar lá para cima, né, 135, 143 e tudo mais. Você percebe aqui que os indicadores, né, pelo semanal, né, você tem um ADX totalmente sem tendências, totalmente perdido, e você tem um Stock Trix na venda ainda. Né? Então, talvez a gente veja aí o índice, né, continuar aqui caindo. Né? E aí, olhando aqui já, né, para 119, 117, quiçá aqui até uma volta aos 110, 111, 107. Né? Obviamente, se vem aqui a 110 e 107, né, provavelmente danificaria aqui, né, um pouco a tendência de alta aqui, o price action de topos e fundos, né, fundos e topos ascendentes. Né? Chegaríamos aqui para essas regiões. Né? Ficaria um pouco esquisito, né? Mas enfim, seria para mim o próximo endereço, né, se continuar caindo. E aqui no gráfico diário, né, pessoal, eu comentei, né, que a última pernada que tivemos, né, essa aí de 117 para 130, 131, marcamos aqui, né, um fundo topo para buscar, né, pontos para retrade, né, para continuar o movimento, e não foi isso que aconteceu, né, perdeu aqui o 7,6, perdeu médias e aqui engatou, né, né, topos e fundos descendentes, né, uma tendência de baixa. No meio do caminho ainda tivemos aqui uma agulhada, né, uma agulhada aqui do Didi, tá aqui, ó, no final de junho aí, tá? Entrou tendência, etc, né? Então tudo bem alinhado e tá vindo aí caindo desde então. Mal ou bem já saímos aí de 128,5, estamos aqui, fizemos o 120 aí essa semana. Então, no momento, né, não temos qualquer evidência de que vai parar por aí. O máximo que temos aqui para tentar nos apegar, né, são alguns detalhes, né? Chegamos aqui nesse 23, né? Essa segunda retração aqui dessa pernada mais recente, aqui o 120.800. Perceba que nos últimos fundos, no preço, né, o IFR aqui, pelo menos fundos de mesma altura, então uma leve divergência, e só. Tá? Você não tem nem aqui um ADX quicado, né, que poderia ser um bom sinal, né, de repente, né, de marcação de fundo, como tivemos aqui no topo, né, aqui em junho, né, na subida aqui, ó, quando marcou esses topos aqui, você veja que o ADX quicou, então marcou bem aqui o topo, né, e não temos nada disso ainda, né? Então você tem aqui uma região interessante, você tem uma leve divergência, você tem um estoque aqui querendo virar comprado, né, que é um alerta aí pra gente, né? Geralmente ele sai na frente, mas é só, tá? Então, por enquanto, né, segue aqui o diário nos indicando a possibilidade de continuar caindo. E quando eu falo isso, pessoal, não estou dizendo que é um crash, né, que teremos um crash, né, que o mercado vai ter circuit breaker, né? Não é isso, né? Pode continuar caindo igual ele vem desde junho, né, vagarosamente, fazendo seus zigue-zagues, né, e tudo mais. Eu mudaria de ideia, tá? Mudaria de ideia se eu visse, né, algo assim, né, dar uma puxada, fazer uma falha de fundo e pivotear para cima, ou então subir aqui, dar uma puxada forte, né, e aí quebrar aqui os padrões, né, de fundos e topos descendentes, e aí sim, quem sabe, né, numa eventual, né, retorno aqui às médias, né, um eventual pullback, aí dá oportunidade. Eu disse essa semana que os candles aqui de segunda e terça
pelo contexto de região e FR, te permitia, né, você tentar se antecipar pensando aqui no eventual repique, né, a princípio repique aqui para essas regiões, né, então imagina 122 para 125, 128, né, um repique bem razoável, né, e que talvez em alguns papéis, né, isso significaria uma boa oportunidade, pelo menos num tiro curto, e de repente imagina, o mercado explode para cima, você pegou ali antecipadamente a sua entrada e poderia surfar. Só que por enquanto, né, essa ideia não fez aí o movimento que gostaríamos, né? Pelo contrário, ficou aqui quarta, quinta e sexta patinando sem sair do lugar, tá? Então simplesmente não saiu do lugar. E aí a gente prefere, né, eu particularmente prefiro acreditar que até que se prove o contrário, nós vamos perder esses 120.800 e vamos buscar novas mínimas aí, como eu já falei, 117, 116, 110, enfim, aí aonde vai parar a gente vai ter que esperar, beleza? Bom, vindo aqui para os setoriais, né, voltando aqui para o gráfico semanal, vamos aqui primeiro o consumo, né, o consumo aqui bem feinho, né, perceba aí, né, estávamos aqui numa trajetória aqui mais do meio do ano passado para cá, né, um topos e fundos aí ascendente, né, bem leve, né, sem aquela pancada, sem aquela esticada, né, para quem gosta dá até para traçar aqui, né, um canalzinho, tá? E tá aqui na região do que seria o fundo desse canal, onde teria aqui um trend line, né? E aqui a formação não agrada muito, né? Você tem aqui candles de força, bandas abrindo, tendência querendo entrar. Não tem a agulhada, né? E tudo mais, mas você perceba aqui que o cenário está bem na bica aí, né? Em vias de dar uma piorada. Né, de vir testar aqui esses fundos, né, quem sabe perder aqui e a coisa dar uma azedada. Então, um cenário bem esquisito aqui para o setor, né, para o consumo. Pode se salvar aqui, pode deixar um doji aqui essa semana, pode se salvar, etc. Mas não confiaria muito nessa possibilidade, tá? O elétricas, né, o IEX aí, outro, né, que muito parecido ali com o consumo, né, querendo aqui, né, meio que fazer um pivôzinho aqui, ó, tá? E isso desagrada, né? Isso porque um pivôzinho aí confirmado, né, perdendo aqui os fundos anteriores, vai abrir caminho para uma cedida a mais aí. Né, vim buscar aqui esses níveis aqui para baixo, nesses 7,6 aqui, esses dois, né, 7,6 aqui, ou seja, uma cedida aí, uma possibilidade de uma cedida boa. Você tem um ADX aqui querendo, né, acelerar a tendência, você já tem o Stock Trix já na frente aí, já vendidos, então também meio esquisito aí para dizer o mínimo, tá? O IFNC, que a gente estava um pouco mais confiante, né, já algumas semanas atrás, porque, né, numa clara tendência de alta, né, isso aqui não tem muito o que falar, e aí estava num pullback, né, semelhante ao Ibovespa, né, e não é à toa, né, porque o IFNC a gente sabe, né, um dos que tem setores de maior peso aí do índice, né, do Ibov, né, e aqui era uma região, né, muito boa para segurar, para retomar a tendência, só que por enquanto falhando, né, então perdendo médias aqui, flertando, né, com a possibilidade aqui de perder médias, né, tá aqui patinando aqui já há 5 semanas, né, e veja aqui uma região, né, de confluência aqui, né, de Fibonacci, então tá uma briga boa. A perda aqui dessa confluência aqui, dessas regiões, realmente seria um sinal bem esquisito, né? Porque um setor de peso da nossa bolsa, ele cedeu um pouquinho mais, e a gente está falando aqui do índice, né, de coisa de 10% ainda que seria, pelo menos, né? Então não seria um bom sinal. Tá? Eu repito, dá para se salvar por aqui? Pode ser, né? Porque ainda temos, né, os fundos e topos ascendentes, né? Mas obviamente, à medida que fica patinando aqui, né, vai testando aí a nossa paciência. Se você, por exemplo, já está posicionado, já está comprado, vai testando aí a sua paciência e o negócio fica esquisito, né? Mas enfim, vamos ficar de olho. Pode ser, né, que em algum momento a gente tenha alguma sinalização aí favorável, né, pela ótica de compra, né, obviamente, e para tentar buscar essa retomada aí, tá? O IMAT, né, um setor também de relevância aí, commodities e tudo mais, é óbvio que a grande parte aí desse índice é Vale, né, e é um que já vem depois, né, óbvio, puxou muito, né, foi, enfim, um dos drivers aí do ano passado, né, uma puxada muito forte. Então veja que o índice aqui, né, praticamente dobrou aqui, triplicou de tamanho, né, saiu das mínimas aqui do crash, né, deu 200% aqui só até o fim do ano, e até o topo aqui quase 300, né, então imagina só,
é uma tremenda de uma porrada. E aqui, né, pessoal, fica aqui, fez o abre alas, né, a gente já comentou sobre isso, e voltou aqui para a região de médias, né, um 111. O abre alas, né, permite também pensar com a volta ao 7,6, tá? Mas a gente acredita sempre que as médias, né, podem fazer o papel, né, de ser o ponto de retrade para continuar, tá? Só que por enquanto, né, não sai do lugar. E aqui, pessoal, começa a coisa a ficar um pouquinho esquisita. Não quer dizer que é o que vai acontecer, né? Você tem aqui uma agulhada para sair, tá? Agulhada de venda, tá? Você já tem um estoque, um trix vendidos, né, já de algum tempo, tá? Já de algum tempo. Só falta o que aqui, né? Tendência, a tendência de venda aqui é acelerar, e você ter aqui as bandas de Bollinger abrindo, né, autorizando esse negócio aí. E aí você perceba a formação aqui, você tem um topo, você tem um fundo, você tem um topo mais baixo. Isso aqui pode virar um pivô de baixa. Então imagina, vira um pivô de baixa com agulhada, então o negócio pode ficar bem esquisito aí. Obviamente, repito, aqui ainda como ali o IFNC que acabamos de falar, pode se salvar por aqui, retomar e etc. Mas se cair daqui, não seria surpresa, tá? E aí aqui teria um downside aí, um pouco mais azedo, né, em relação ao IFNC, a gente está falando aí de pelo menos 20%. Então fica de olho aí. Tenha paciência, obviamente teve alguns ativos desse índice, como por exemplo os Minas, né, que deram uma animada na semana e tudo mais, depois a gente vai falar dela, ou seja, você pode encontrar aí oportunidades pontuais, mas falando aqui do índice, né, de referência, realmente é um cenário ali no mínimo esquisito, para no mínimo você ficar atento, tá? O IMOB, né, já vem falando, segue aqui para mim consolidado, tá? Sem nenhuma evidência de que vai mudar esse cenário. Tá? Obviamente, as extremidades podem te permitir buscar algumas oportunidades. Tá? Tivéssemos um ETF, né, setorial, né, aqui a gente estaria talvez pensando já numa comprinha, né, para surfar a consolidação. Não temos, o que temos são os papéis. Então, você pode encontrar alguns ativos do índice, do IMOB, com configurações, né, às vezes para fazer um pivô, uma agulhada ou alguma coisa do tipo. Tá? Mas você olha aqui para o índice, né, tem venda aqui, né, ou seja, a perda aqui do suporte da consolidação não seria surpresa, tá? Mas é uma consolidação. Então pode ser que chegue aqui e, como das ocasiões anteriores, segure e volte a subir. Então um cenário bem esquisito, não tem evidências de que teremos assim um movimento forte para um lado ou para outro. Tá? Então preferiria simplesmente ficar de fora, olhando e esperando, tá bom? O Utilities, o último setorial aí, é semelhante, né? Lá o Icon, né? E o IX é um setor, né? Que tem, né, fundos e topos ascendentes, tá? Aí, especialmente aí da parte final do ano passado para cá, do meio do ano passado para cá, você poderia até traçar um canalzinho aqui que ficaria muito bem desenhado, tá? E aqui, né, fazendo a princípio um pullback, né, dentro dessa tendência de alta. Obviamente a gente gostaria que tivesse segurado aqui pelas médias, né, ou seja, realmente deixar um fundo mais alto e seguir para novas máximas, mas por enquanto não é isso que está acontecendo, né? Perdendo médias, já chegando aqui numa região, né, de fundo anterior, tá? Então fica de olho, a perda aqui poderia, né, também ceder um pouco mais e aí dar uma zedada, né? Então você perceba aí, né, pessoal, em conclusão aí dos índices setoriais, você pode encontrar oportunidades pontuais, por exemplo, o IFNC e o IMAT, né, estão ali em regiões interessantes, né, né, para fazer uma inflexão, né, uma retomada da tendência de alta, o próprio Utilities aqui, mas também você vê evidências, né, de que pode, né, dar uma cedida ainda, ou seja, piorar antes de repente melhorar. Então, falando, obviamente, a gente está falando aqui da média de cada setor, né, do índice setorial. Então, vai ter papéis isoladamente que vão ter, às vezes, configurações diferentes que te permitam, né, já fazer operações aí, buscar oportunidades de compra ou de venda, tá bom? Mas fica atento aí e seja paciente, tá? Só acrescentar aqui, pessoal, um comentário rápido, né, do S&P. Né? Muita gente gosta de olhar para o S&P, né, que é um índice muito importante lá nos Estados Unidos, né, e alguns inclusive, né, que acreditam na correlação do mercado de lá com o nosso aqui. Obviamente
o Brasil, nós não somos uma ilha, então realmente, por vezes, né, andamos juntos com o mercado lá de fora, embora as dinâmicas aí, na minha opinião, são um pouco diferentes. E o S&P, pessoal, né, aqui pelo semanal, né, a gente já sabe que a tendência de alta lá praticamente é infinita, né, não para de subir, mesmo que vagarosamente, né, você perceba aqui, né, não deu uma puxada igual pós crash, mas subindo aqui vagarosamente, mas fazendo máximas aí praticamente toda semana, tá? E aqui, pessoal, esse 4.450 é um alvo importante aqui desse semanal, tá? Então você perceba aqui, né, um meio pivôzinho aqui e foi embora e tá chegando lá. Quer dizer então que vai parar por aí, vai reverter? Não é isso, né? Mas é uma região importante. Pode ser que dê uma descansada, pode ser que façamos, né, um pullback, pode ser que a gente venha fazer aqui o 161.111, né, que seria uma queda bem relevante. Imagina só, a gente está falando aqui, né, 161.111, a gente está falando aqui de... Espera aí, tem que tirar aqui o magneto aqui. Estaríamos falando aqui, pessoal, de uma queda de 16%. Não é uma coisa que está no radar, né? Então temos que ter aí um pouquinho, né, de paciência aí. Mas uma região aí candidata, né, a objetivo, a alvo, né, e que pode de repente dar uma descansada, dar uma segurada. Então você fica aí para você pensar. Se o S&P, né, resolver dar uma descansada ou mesmo dar uma cedida, o que acontece por aqui? Tá bom? Então fica aí para você refletir. E finalizando aqui, pessoal, do nosso mercado, vamos falar aqui de dólar futuro, tá? Dólar no semanal, né, eu venho comentando, tá? A possibilidade de fazermos o quê? Né, de seguirmos para novas mínimas. E aí estamos falando aqui de pelo menos 478, 476, alguma coisa assim, tá bom? Só que nas últimas semanas, né, você perceba que fizemos aqui o repique, né, depois daquela bela queda lá de 5,90, né, para 4,90 praticamente, e aqui quando a gente já pensava na retomada, o dólar está patinando aqui, zanzando, né, lateralmente, e aí a gente fica com temor, né, de fazer algo assim, né, de repente dar uma azedada aí, dar uma esmerdada no mercado e o dólar dar uma, né, estressada, tá bom? Não estou dizendo que é algo que parece que é o que vai acontecer, longe disso e tudo mais. Ainda tem médias aqui que podem ser um enrosco e tudo mais. Não tem nem tendência aqui de compra agulhada, nada já nos apontando que é isso que vai acontecer. Mas não dá para descartar 100%. Quando a gente vem para o gráfico diário, né, a gente percebe, né, por que eu digo que não está no radar uma explodida no dólar. Por quê? Porque olha só aqui no gráfico diário, tá? O dólar aqui nitidamente triangulando, afunilando. Cenário de consolidação, tá? Consolidação afunilando, triângulo, que seja, tá? Então você tem aqui formações irregulares, né, de topos e fundos, e no final das contas o dólar aqui não está saindo do lugar, tá? Sem tendência, tá bom? Você tem realmente um estoque, um trix na compra, que te permite, caso você queira, pensar então operar a favor deles, buscando uma compra para novas máximas, acreditando que vai romper aqui esse trendline aqui, esse 300, 340, 350, para buscar novas máximas. E realmente isso pode acontecer, tá? Mas é um ambiente de consolidação. Então você não descarte a possibilidade de continuar aqui nessa consolidação, tá? Pelos próximos dias aí, talvez até semanas, tá bom? Então ali você tem um certo temor de repente o dólar dar uma estressada e tal, mas não descarte a possibilidade de ele simplesmente não fazer nada, de ficar aí consolidado. É um range largo, por exemplo, para um swing trade curto ou mesmo lá no day trade, te permite, né, surfar aqui, né, bons movimentos. A gente está aí num range de praticamente 200 pontos, né, então te permite boas oportunidades aí curtinhas, né, no curtíssimo prazo aí, inclusive day trade. Então, né, não é de se jogar fora, mas no momento, né, acreditar que realmente já está arrumadinho para dar uma subida forte, eu não vejo dessa forma. Pode ser que faça e tudo mais, mas não vejo dessa forma, pelo menos por enquanto. Teria aqui uma grande barreira aqui no 400, 420, tá? Então, se der uma esticada, acho que por aqui pode ser que dê uma enroscada. Então, vamos aguardar. Tá? Obviamente, perdendo aqui o suporte da consolidação aqui, quem sabe a gente tenha, né, realmente a retomada lá da tendência de baixa lá do semanal. Beleza, pessoal? É isso aí. Então, fechar aqui nos índices, tá bom? E aí depois vamos falar dos papéis
aí do Ibov Small Cap.